Fala pessoal, vamos para a nossa segunda aula agora, né, as noções básicas do Texas Hold'em, né? Aqui a gente vai ver as regras, né, a estrutura e os conceitos fundamentais. É para quem, né, quiser começar do zero, vai aprender a jogar agora. Os objetivos aqui dessa aula, né, entender as regras, né, do Texas Hold'em, desde o início mesmo, o baralho, o ranking de mãos, o que ganha do que, compreender as fases do jogo, né, as streets, né, o pré-flop e o pós-flop, e aprender sobre os blinds, a estrutura de apostas, né, que tem ao decorrer da mão de Texas, beleza? As regras básicas do poker. Qual que é o objetivo, né, de qualquer jogo, não só do Texas Hold'em, mas qualquer jogo de poker, né? É ganhar as fichas dos adversários, seja num torneio ou cash game. Tu vai ganhar o jogo pegando as fichas dos outros, né? E como é que tu faz isso? Como é que tu ganha uma mão de poker, né? Ou tendo a melhor mão mesmo, que a gente vai olhar daqui a pouco o ranking de mãos, quem tem a melhor mão vence. Ou se fizer o adversário foldar ele desistir da mão, né? Pode ser por um blefe ou porque tu tem uma mão boa, só que o adversário não tem uma mão tão boa assim, ele desiste. Então tu ganha as fichas dele sem ter que mostrar a tua mão. A gente usa o baralho comum, né, de 52 cartas, sem os coringas, né, são só 52 cartas. E o jogo, basicamente, o Texas Hold'em funciona cada um recebendo duas cartas fechadas, né, que só cada jogador pode olhar suas roll cards, né, suas cartas fechadas, e viram até 5 cartas comunitárias na mesa, né, o flop, o turn e o river, que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, o importante é saber o ranking de mãos. Esse aqui é um vídeo que já tem no canal, né, quem quiser pode olhar o vídeo lá. Mas eu vou colocar ele aqui também para vocês, né? Esse vídeo aqui foi de um grande amigo meu, Diego, meu amigo de muitos anos, né? Meu colega no ensino médio ainda, no segundo grau, né? Na nossa época. E um tempo atrás ele já gravou esse vídeo aí para nós, né? Fez esse favor, então vou dar os créditos aqui para ele e tocar aqui para vocês, beleza? Mas se quiserem depois pode olhar também lá no YouTube que ele está completo, beleza? Eu vou sair daqui um pouquinho e tocar o vídeo. Se você sempre quis aprender a jogar poker ou já sabe jogar, mas tem alguma dificuldade com o ranking de mãos, esse vídeo é para você. Meu nome é Diego e esse é o Dicas de Poker. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o básico para você começar a jogar e entender o que ganha do que em uma mão de poker. Existem várias modalidades de poker que usam o mesmo ranking de mãos. Vamos falar aqui da mais famosa delas, o Texas Hold'em. Uma mão de poker sempre consiste das 5 melhores cartas entre as 5 cartas comunitárias e as 2 distribuídas para você. O Poker Texas Hold'em é jogado com um baralho de 52 cartas e a força das cartas vai de 2 a As, sendo o valete o 11, a dama o 12, o rei o 13 e o As o 14. O As é a carta mais forte do jogo e também é usado como 1 em uma sequência de 1 a 5. Vamos falar agora do ranking de mãos. Primeiro temos a carta alta. Quando ninguém possui um par, o jogador com a carta mais alta vence a mão. Depois temos o par. O par é uma mão que possui 2 cartas de mesmo valor. Se 2 ou mais jogadores tiverem um par cada, vence quem tem o par maior. Depois temos os 2 pares, que é quando um jogador tem 2 pares. Em caso de empate, vence quem tem o par mais alto. Logo em seguida vem a trinca, quando você tem 3 cartas do mesmo valor. E aí vem a sequência. A sequência é quando você tem 5 cartas em sequência. Logo após temos o flush. O flush é quando todas as 5 cartas são do mesmo naipe. Depois temos o full house. Tem o full house quem tem uma trinca e um par. A terceira mão mais forte é a quadra, que é quando você possui 4 cartas do mesmo valor. A segunda mão mais forte do jogo é o straight flush, que é uma sequência com o mesmo naipe. A mão mais forte do jogo é o royal flush, que é uma sequência com o mesmo naipe de 10 a As. E aí está o ranking de mãos. Você pode anotar para não esquecer. Quanto mais você joga, mais fácil fica de lembrar o ranking de mãos.
Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço da equipe do Dicas de Pôquer e até o próximo vídeo. Tchau! Eu tô de volta. Isso aí. Agora as regras do Texas Hold'em, né, galera? Esse aqui também é outro vídeo do Diego, que também tá lá no canal, né? Vocês vão achar com esse título aí, regras do No Limit Texas Hold'em. Eu vou aproveitar ele também para colocar aqui, tá certo? Vamos lá de novo. Se você sempre quis aprender a jogar pôquer ou já sabe jogar, mas tem alguma dificuldade em entender como o jogo funciona, esse vídeo é para você. Meu nome é Diego e esse é o Dicas de Pôquer. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as regras básicas para você começar a jogar e entender como funciona uma rodada de Texas Hold'em. Uma mão de pôquer sempre consiste em dar 5 melhores cartas entre as 5 cartas comunitárias e as 2 distribuídas para você. Acesse nosso vídeo de ranking de mãos para saber a força das cartas e o que ganha de quê em uma mão de pôquer. A primeira coisa a se fazer é escolher quem começa como dealer, que também é conhecido como botão. O botão é quem dá as cartas em uma mesa sem croupier. Definido o dealer, agora os 2 jogadores à esquerda do botão colocam os blinds antes da distribuição das cartas. No pôquer, as cartas rodam em sentido horário, então o jogador à esquerda do botão coloca o small blind, que é a primeira aposta obrigatória. O jogador à esquerda do small blind coloca o big blind, que sempre será 2 vezes o valor do small blind. Cada jogador recebe 2 cartas fechadas. Essas cartas são individuais e só poderão fazer parte do jogo de quem as recebeu. Vamos para a primeira rodada de apostas, conhecida como pré-flop. O jogador que está à esquerda do Big Blind dá início à primeira rodada de apostas. Esse jogador tem as seguintes opções de ação: Call, que significa pagar o montante de apostas mais alto até agora, nesse caso, o valor do Big Blind. Raise, que significa aumentar a aposta anterior, e Fold, que é desistir da mão. Quando a aposta volta ao Big Blind, caso não tenha havido Raise na mesa, ele pode dar Check, que é o mesmo que pedir mesa, ou seja, optar por continuar no jogo sem adicionar nada ao pote. Se houve um Raise, o Big Blind tem as mesmas 3 opções que os demais. Agora, o dealer abre o flop. As primeiras 3 cartas comunitárias são abertas na mesa e dão início à segunda rodada de apostas. Até o final da mão, a primeira ação sempre será do jogador à esquerda do botão que ainda não foldou. Uma 4ª carta comunitária é aberta na mesa. Ela é chamada de turn. Com ela vem a terceira rodada de apostas. A 5ª e última carta comunitária é o river. Seguimos então para a última rodada de apostas. Se mais de um jogador permanecer no jogo, os jogadores mostram as suas cartas. Essa ação é conhecida como showdown e a melhor mão vence conforme o ranking de mãos. Se 2 ou mais jogadores apresentarem uma mão igual, o pote é dividido. Vamos falar das regras para as apostas. No No Limit Hold'em, não existe limite máximo para as apostas, respeitando sempre o valor máximo de fichas que você tem à sua disposição. O valor de aposta mínima é sempre o valor do Big Blind. E se você for dar um raise, o valor da sua aposta tem que ser equivalente à aposta ou aumento anterior nessa rodada. Por exemplo, se o primeiro jogador apostar 10 e o segundo quiser aumentar, esse jogador deve apostar no mínimo 10 a mais, totalizando 20 a aposta. Como não há um limite de aumento máximo, você pode aumentar o tanto que desejar, inclusive todas as suas fichas ficando all-in. Caso você queira pagar uma aposta sem ter fichas suficientes para cobri-la, você também ficará all-in e caso vença a mão, ganhará o equivalente às fichas que você apostou.
E esse foi o nosso guia básico de Texas Hold'em. Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Você pode deixar uma sugestão para o próximo vídeo aqui nos comentários. Um abraço da equipe do Dicas de Poker e até o próximo vídeo. Tchau! Tô de volta. Isso aí, pessoal. Esses vídeos, né, como eu falei, só com eles ali tu já consegue jogar, né? Já é o básico do básico e tem vários aí no YouTube, né? Pode procurar à vontade, né? Regras do Texas Hold'em, vão ter vários assim. Com isso aí tu já consegue aprender, né? Eu vou trazer aqui só uns lembretes, né? Alguns detalhes que eu acho importante, né? Primeiro, né? Cada jogador recebe 2 cartas, né? Que são as Roll Cards. No Texas Hold'em, né? Em outras modalidades, né? Para quem ainda não conhece, o Omaha, por exemplo, que é muito comum, também é bem famoso, o pessoal está jogando bastante, tu recebe 4 cartas, ou 5 ou 6 cartas no Omaha, né? E as 5 cartas comunitárias, ou sendo da mesa, é igual, tanto para o Hold'em quanto para o Omaha, né? Só que a diferença é que no Omaha tu vai usar 2 cartas da mão e 3 da mesa, obrigatoriamente, né? Quanto no Texas não. A melhor mão de 5 cartas vence. E isso é muito importante, né? São só 5 cartas sempre, né? E tu pode usar uma ou 2 cartas das tuas roll cards no Texas Hold'em, né? No Omaha, só um parênteses aqui, tu usa 2 da mão sempre. Isso às vezes dá confusão bastante, né? Mas como a gente está focado aqui no Texas, eu não vou escapar disso, né? Ou tu pode usar nenhuma carta da mão também. Por exemplo, se na mesa tem 10 valete, dama, rei e as, sem ter 3 cartas do mesmo naipe ali no meio, ou seja, é impossível ter um flush, né, se não tiver 3 cartas ali na mesa, todos os jogadores que estão na mão têm a sequência, todos estão nuts, né? Nuts é a melhor mão possível, todos têm. Então não importa as cartas que tu tem na mão, tu não vai usar nenhuma carta da tua mão. A tua mão é o que está na mesa, sequência de 10 até as. Pode usar uma carta da mão, por exemplo, tenho na mesa 10 valete, dama, rei, e 2, um 2 irrelevante, e tu tem um as na mão com outra carta qualquer. Vai usar apenas o as da mão. Então tu tem a mesma sequência, 10 valete, dama, rei e o as da tua mão. Mas o mais comum é usar as 2 cartas da mão, né? Para formar um par, usar ela de kicker e tal no desempate, né? Inclusive, né, até recomendo aqui no canal, tem um vídeo específico só sobre desempate, né, para quem tem essa dúvida. Mas vamos continuar. As fases do jogo, lembrando, né, o pré-flop, flop, turn, river e o showdown. Nem sempre, na verdade, a maioria das mãos nem chega no showdown. Vocês vão ver que a maioria vence já, às vezes no pré-flop ou no flop. O jogador aumentou o pré-flop, um pagou, no flop o agressor aposta, o outro folda. Isso é muito comum. A maioria das mãos não chega até o showdown, né? Então, é por isso que o jogo pré-flop e pós-flop, né? É bom ter uma boa base sólida, né, para jogar isso aí, porque nem sempre as melhores cartas é que vão vencer. Porque não chega até o final, a gente não chega nem a ver as cartas no showdown, no caso, né? Os blinds, né? Blinds, para quem não sabe, é cego em inglês, né? E por que esse nome, né? Porque é uma aposta cega. A gente paga os blinds sem ver as cartas ainda, o small e o big blind no caso, né? Elas são as apostas obrigatórias que iniciam a ação, né, o small e o big, e garante a ação e que tem ficha desde o início da mão. Pensa bem, na verdade, eu até já ouvi falar, não lembro onde ou quem que disse isso, que na verdade o Hold'em é uma guerra pelos blinds. Porque se não tivesse os blinds, se eu não precisasse apostar nada nunca, eu só ia esperar a melhor mão possível, eu só ia jogar com par de as. Se eu não preciso pagar nada, eu espero jogar com par de as e só jogo com isso. Outro jogador que pensa da mesma forma vai fazer a mesma coisa. A gente só ia ter jogo se tivesse 2 jogadores com os 2 pares de ases na mão. Entende? Então o blind é a forma de ter sempre alguma coisa para ser disputada. Para iniciar a ação. E a partir daí os jogadores vão aumentar pré-flop para tentar roubar os blinds. O blind vai tentar defender, outro jogador em posição vai tentar pagar para ver o pós-flop e assim vai, né? Então é muito importante, na verdade é uma guerra pelos blinds, né? Eles que condicionam a mão, né? Eles que dão ação para o jogo, né? Desde o início. As regras para apostas, né? Igual que eu estava lá no vídeo,
aposta mínima é sempre o valor do Big Blind, né? Ele é o que dita, né, qual que é a aposta mínima em cada street, né, no flop, no turn, no river. O raise mínimo, né, é sempre da última aposta ou do último raise, né? Isso é importante. Eu não vou entrar tanto nesses detalhes aqui que vocês vão ver com o decorrer do tempo, né? Mas, por exemplo, um jogador apostou 50 no flop. Se alguém quiser aumentar a aposta, ele tem que aumentar para no mínimo 100, né? No mínimo o valor da bet ali, da aposta dele, né? Então, no mínimo 100. Mas digamos que ele aumentou para 150, né? Que é possível. Então, ele aumentou mais 100 além dos 50. O próximo jogador, se quiser aumentar, não é 300. Muita gente pensa que tem que apostar o dobro da aposta anterior, né? 150 é 300. Na verdade, ele pode aumentar para 250. Por quê? É o valor da última aposta ou do último aumento, do último raise. Nesse exemplo, o jogador do 150 ele aumentou mais 100 daquele jogador. Então, se eu for querer aumentar ele, eu posso aumentar o 150 dele mais 100 do aumento dele, que dá 250. Mas como eu falei, não percam muito tempo nisso. Primeiro, né? Eu recomendo sempre começar jogando online, que é mais fácil porque o aplicativo, né, vai indicar qual que é o raise mínimo, qual que é a aposta. Então ali o próprio app te limita e te ajuda nessa parte, né? Então não se preocupem muito com isso, mas é interessante saber, né? O all-in, né, aquela jogada tradicional, né, que é apostar todas as fichas, né? Não precisa, no caso o all-in proporcional. Mesmo exemplo, um jogador apostou 1000 fichas no torneio e eu só tenho 600 fichas. O que acontece? Eu vou pagar o all-in dele, eu vou dar call no all-in. O que acontece? Se ninguém mais estiver na mão, só eu e ele vai retirar as 400 fichas extras dele, que está a mais, e vai para o meio 600 de cada um. Beleza? Isso aí acho que é tranquilo, né? E basicamente é isso, pessoal, né? As regras básicas, só com essa aula aqui você já consegue jogar, principalmente online, né? Já vão saber, talvez, né, claro, vão quebrar a cabeça no início, né? Quem está começando, mas é tranquilo, mas já vai conseguir jogar de boa, né? E vou encerrar com a frase do Doyle Bronson aqui, no limit hold'em, na minha opinião, o Cadillac das modalidades do poker. É verdade, né? O Doyle, né? O Cadillac, né? O carrão lá da época dele. E é o Texas Hold'em, né? Como eu já falei, né? Modalidade mais jogada, né? Vai dar a base para todas as outras e, né, tem que começar por aí mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima aula.